Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais um ciclo de palestras do CRE. Estamos iniciando mais um ano e eu desejo a todos que seja um ano abençoado, um ano cheio de luz e que Jesus seja sempre o nosso guia, o nosso irmão maior. E eu sei que este último ano foi um tempo de muitas dificuldades, foi um tempo onde muitos irmãos nossos desencarnaram, muitos irmãos retornaram à pátria espiritual e mesmo os que aqui ficaram tiveram duras penas e duros sofrimentos. É um tempo de transição. Estamos passando a ser um planeta de regeneração. E nesse momento de grande dificuldade é quando nós, geralmente que acreditamos em algo maior, não somente espíritas, mas todos aqueles que acreditam num poder divino, algo acima das nossas capacidades, é quando socorremos ou quando recorremos a Deus nos pedindo auxílio. É sobre isso que Emmanuel vai falar nessa lição, que é o capítulo 9 do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O versículo que o inspira a iniciar essa lição vem do Evangelho de Marcos e diz o seguinte: quantos pães tendes? Essa é uma passagem em que havia uma multidão que já estava acompanhando Jesus havia alguns dias e o mestre, na sua preocupação de alimentá-los antes de dispersá-los, dizia aos seus discípulos: nós precisamos alimentar essas pessoas, porque eu tenho medo de que devo deixá-los ir, eles desfalecerão, ou seja, eles não conseguirão sobreviver sem se alimentar. Naquele momento, os discípulos obviamente ficaram preocupados, como é que eles iam alimentar tantas pessoas sem recursos? Eles não tinham posses, não tinham dinheiro, e como é que ia fazer para comprar pão para tantas pessoas? O evangelista nos narra a quantidade de milhares, talvez 4.000, 5.000, a depender do evangelho. O fato é que, naquele momento, então, Jesus pergunta, e é exatamente a frase utilizada por Emmanuel: quantos pães tendes? Então, os seus discípulos apresentam a Jesus 7 pães e alguns peixes. Jesus calmamente faz com que todos se sentem, agradece ao Pai por aquele alimento e começa a distribuir o pão para todos. O evangelista Marcos nos termina dizendo que todos comeram, todos foram saciados e ainda sobrou pão. Jesus multiplica pães em 2 momentos no Evangelho, narrados por todos os 4 evangelistas. Então isso nos permite dizer que é bem provável que esse fato aconteceu. Allan Kardec, no seu livro da codificação A Gênese, no capítulo 15, ele explica um pouco melhor a questão desses fatos, desses milagres, né? Então existem 2 interpretações. Uma delas, nós podemos entender que Jesus, com toda a sua superioridade moral e toda a sua capacidade de magnetismo, pode de fato ter materializado pães. Nós entendemos, nós descobrimos através do Espiritismo que é possível a manipulação desses fluidos e dessas matérias. Mas por outro lado, Allan Kardec também coloca que, sendo Jesus o governador espiritual do orbe, né, o ser mais evoluído e mais perfeito que Deus nos trouxe, portanto perfeitamente capaz de, com a sua energia, magnetizar todos os presentes, é perfeitamente possível que todos aqueles que estavam naquele momento tenham experimentado uma falta de vontade de comer fisicamente. E aí, estas passagens tenham se transformado num tipo de parábola, ou seja, numa metáfora. Então, não necessariamente comeram os pães fisicamente, mas foram saciados pela palavra, pelo conhecimento, somente pelo fato também de estar na presença do Cristo. Independente se houve esta materialização ou não, ao ponto que nos chama a atenção e por onde Emmanuel exatamente começa a lição é a frase: quantos pães tendes? Ou seja, o milagre ele começa
quando os discípulos apresentam para Jesus, ainda que sejam algumas migalhas, ainda que sejam muito pequenas em relação a toda a quantidade necessária, mas ele começa com a oferta dos discípulos. E é exatamente esse o alerta que Emmanuel vem nos trazer. Não adianta a gente recorrer aos céus, solicitar as bênçãos, se nós não pudermos ofertar o mínimo que tivermos no nosso coração. Isso porque Deus ou Jesus precisa da nossa oferta? De maneira nenhuma. Isso porque Deus respeita uma lei que é a lei do livre-arbítrio. Todos nós estamos destinados a evoluir, mas é preciso que a gente deseje isso. E a evolução passa por esse momento de doação. Eu queria destacar aqui duas passagens que Emmanuel nos traz. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Ou seja, mesmo que sejam migalhas, mesmo que sejam apenas 7 pães para uma multidão, é melhor que apresentemos de todo o coração e de toda a boa vontade e confiar que Jesus fará o resto. Isso tem a ver com fé, a confiança que o Mestre fará todo o trabalho desde que nós iniciemos por boa vontade. Emmanuel ainda nos lembra nessa lição: não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, do nosso esforço próprio. Portanto, amigos, foi um ano muito difícil. Tem sido um ano muito difícil. E não somente por causa de pandemia. Toda a nossa encarnação nós sempre iremos nos deparar com dores. Nós sempre teremos dificuldades. É uma característica do planeta e da maioria de nós que aqui estamos encarnados. Então, toda vez que pensarmos em recorrermos ao Pai, em fizermos uma oração sincera, uma prece, o que é que nós podemos oferecer? É claro que aqui, utilizando a metáfora de Jesus, poderíamos ofertar a uma quantia material, como por exemplo, comprar alguns pães para os necessitados. Para aquele que recebe, a caridade é sempre importante, mas para aquele que doa, depende muito da intenção. Portanto, se a nossa intenção é de amor, de caridade, de ajuda ao próximo, independente se a doação é material ou é apenas um pensamento positivo, é apenas uma oração, que seja também para um amigo, para um familiar, para um ente querido, o importante é que isso venha do coração e o nosso desejo real, sincero de praticar o bem. Então isso não depende da quantidade material. Nós podemos doar apenas metade do único pão que tivermos, mas com o desejo sincero e absoluto de que junto com este pedaço de pão vá o amor de Jesus para o nosso próximo. A partir daí o Pai fará todo o milagre e multiplicará todo este amor, assim como fez com aquelas milhares de pessoas que seguiam Jesus. Por outro lado, a gente pode doar milhões que talvez nem nos façam tanta diferença para alguns que passam pela prova da riqueza, mas se a nossa intenção é o negocialismo, se a nossa intenção é barganhar com Deus e de maneira nenhuma a nossa intenção passa a ser evoluir e melhorar espiritualmente e moralmente, a gente ainda precisa fazer algumas reavaliações. Não existe transformação sincera, reforma íntima, que não passe pela experiência da doação, que não passe pela experiência da caridade. Eu tenho dito isso em alguns outros vídeos, de que, relembrando Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A caridade, ela tem o objetivo de doar ao próximo aquilo que de melhor tivermos em nosso coração. Pode ser sim quantidades materiais, amoedadas, mas é importante que seja de coração. Às vezes não vamos ter esse dinheiro, não vamos ter bens materiais, mas a oração, a prece, uma ligação, apenas uma mensagem, hoje em dia é muito fácil pelas redes sociais e pela internet, pelo celular, que seja
uma mensagem sincera, mas que ela vá carregada de amor e bondade. É exatamente esse o pouco que o Pai nos pede. Antes de finalizar, eu quero lembrar do nosso irmão Chico. Veja que Chico nunca foi um homem afortunado. O grande compromisso dele foi, obviamente, com a psicografia e com os livros. E a partir daí, a gente já tem um exemplo. Chico nunca recebeu nenhum centavo pelas suas psicografias. Ele sempre dizia que os livros não eram dele, eram dos espíritos. Mas além disso, ele sempre estava disposto a doar algo. Alguns dos palestrantes espíritas no Brasil contam uma história de que uma vez ele ganhou um Fusca, na época era um carro do ano, um carro importante, todo mundo queria ter, e ele acaba, e eu me lembro dessa história, desses palestrantes contando, que no momento em que ele recebe, um dono de supermercado comenta com ele: nossa, Chico, é meu sonho ter um carro desse, queria muito ter um carro desse, que sorte a sua ter ganhado o carro. Chico não tem dúvidas naquele momento. Então vamos fazer o seguinte, amigo, leva o carro para você e o valor dele você me devolve em alimentos e cestas básicas que a gente vai distribuir aqui para as pessoas que nos procuram. Isso é a superioridade moral, mas serve para a gente o exemplo de abnegação e de doação. A gente não precisa doar um carro inteiro para umas pessoas, mas o pouco que tivermos com a real intenção de doar o bem, de doar amor, já estaremos sendo caridosos. Portanto, que a lição entre no nosso coração de hoje. Vamos nos transportar lá para 2000 anos atrás, nos momentos de Cristo, alguns dias caminhando com Ele, com fome, num momento de repente de desespero, você veja, não temos recursos, não temos nada, e os discípulos apresentam apenas 7 pães para algumas milhares de pessoas. É nesse momento em que nos entregamos completamente ao Pai, confiamos que tudo o que Ele tem previsto para nós é para o nosso bem e para a nossa evolução. Então que possamos doar o que de melhor tivermos no nosso coração, ainda que sejam migalhas. Que Deus fará todo o resto. Confiemos que Jesus seja sempre o nosso guia em todos os momentos de felicidade ou em momentos em que solicitarmos socorro e concurso, como Emmanuel nos lembra nessa lição. Fiquemos todos em paz com a luz do Mestre Jesus. Muito obrigado.